Com um discurso sobre crise e desculpas, o vice-governador do estado, Belivaldo Chagas, reabriu hoje os trabalhos da Assembleia Legislativa. Este ano, os deputados vão ter que dividir o tempo também com a campanha política. Nessa primeira sessão do ano, a Casa Legislativa do Estado recebeu o vice-governador Belivaldo Chagas, que fez um discurso com autonomia de chefe do Poder Executivo. Nós tivemos dificuldades exatamente pelo fato de a crise, de repente, sem que a gente esperasse, né, que ela se agravaria tanto e por tanto tempo. Você planeja, mas de repente, quando você precisa de recursos externos, no caso específico do FPE, ele cai automaticamente e a falha se dá nesse campo, né? Nós não temos recursos próprios suficientes para fazer com que a máquina trabalhe com tranquilidade. Como é o último ano de mandato dele, um ano eleitoral, é também a última prestação de contas que Belivaldo Chagas e Jackson Barreto fazem ao Poder Executivo. Nós tivemos uma harmonia muito grande entre o Poder Legislativo, o Executivo, o Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Conversamos muito e ajudamos ao Estado a passar suas dificuldades. Belivaldo Chagas destacou que houve consequências graves para a população por causa da queda de investimentos, entre eles para as atividades de petróleo e gás. Falou do empenho que tem tido em ir à capital federal para garantir recursos, num tom político de quem já está de olho no posto que deve assumir até o início do mês de abril. E já traz explicações, por exemplo, para os atrasos e parcelamentos dos salários dos servidores. Nós temos um problema extremamente grave, que é o crescimento do déficit da Previdência. A Previdência arrecada 60 milhões de reais para pagar uma folha de 150 milhões. Portanto, falta simplesmente 90 milhões por mês. Então, para que a gente possa colocar os salários em dia, as medidas de economia estão postas, redução de despesas, incremento da arrecadação. Isso acontecendo automaticamente, a gente tem como avançar na questão do pagamento da folha. Sobre isso, o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Francisco Gualberto, ameniza em relação à possibilidade de mais atrasos. A expectativa do governo é encontrar o caminho de equalizar esta situação e de normalizar da melhor forma possível o salário dos servidores, porque todos sabem que é algo muito ruim. É ruim para os servidores, é ruim para o governo, é ruim para o comércio, é ruim para a economia do Estado. Também esteve no discurso de Belivaldo Chagas o início de várias obras importantes. Ele destaca que os recursos do Proinvest estão sendo aplicados e geram milhares de empregos. O líder da oposição na Alese, Jorge Passos, contesta. Desde 2013 que os recursos estão em conta, não conseguiram gastar a primeira parcela ainda. O secretário prestou contas ao nosso mandato, onde demonstra que ainda tem mais de 60 milhões para ser utilizados em 2013 em conta. Ou seja, demonstra a falta de planejamento, a falta de ritmo que esse governo tem. Obras importantes, como foram citadas aqui, eu espero ir para essa inauguração da rodovia Itabaiana e Itapuranga. Estivemos lá ano passado e vimos que praticamente a obra parada. 2018, ano eleitoral, é marcado pela corrida política. Entretanto, o clima aqui na Assembleia Legislativa de Sergipe é de espera. Existe uma certa apreensão por causa da indefinição política do governador Jackson Barreto. Apesar disso, o vice-governador Belivaldo Chagas garante que assim que assumir o governo, com a saída de Jackson Barreto, vai ter sim um outro estilo de administrar. Eu tenho o meu estilo próprio, né? O governador tem um estilo dele. De repente, o estilo próprio de cada um pode mudar a maneira de agir dentro do governo e isso provocar ou não algum resultado.